Olá, todos nós passamos, como já anunciado anteriormente, por tormentas, por tempestades, por ventos fortes, por ondas que parecem tomar a nossa embarcação. E quando pensamos que iremos naufragar, há um desejo que aparece no nosso coração, o desejo por um porto seguro, um lugar seguro que podemos então ali atracar esse navio, esperar a tempestade passar e depois voltar a navegar. Mas vez e outra, a vida se torna exatamente isso. Não só de maneira metafórica, mas de forma real, de maneira real, passamos por essas tormentas. Eu quero então ministrar uma palavra ao seu coração pelo tema O Deus que me acalma. Quero usar como base o Salmo 25, versículos de 15 a 18, que diz assim a palavra de Deus. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Esse é um salmo de Davi. Davi compartilha aqui uma situação de aperto. Ele chega a dizer, as ânsias do meu coração se têm multiplicado. Ele fala então de uma experiência profunda, de aflição, de angústia. Ele fala de aperto. Já teve essa sensação da angústia ser tão profunda que dá a impressão que seu peito está sendo esmagado contra a parede por toneladas, em que te falta o ar, em que você mal consegue pensar direito, aquele aperto na alma que você não consegue dizer exatamente aonde dói, mas a impressão é que dói tudo. Tamanha angústia, tamanho sofrimento. É isso que Davi está dizendo aqui. Mas nesse momento ele diz, os meus olhos estão continuamente no Senhor. Mesmo diante desse processo de angústia, de coração apertado, mesmo nessa ânsia que ele diz aqui está o seu coração, os olhos de Davi permaneciam em Deus. Ele continuava olhando para o Senhor. Agora há pouco li um outro texto, no primeiro bloco desse programa, quando o salmista, no Salmo 107, vai dizer que o Senhor faz cessar a tormenta e acalma as suas ondas, que Ele produz alegria, que Ele faz com que haja quietude e nos leva a um porto seguro. Salmo 107, de 28 a 30. Davi estava precisando desse porto seguro. Davi estava precisando de um Deus que o acalmasse, ou que acalmasse essa tormenta, essa aflição. A coisa interessante aqui é o que ele diz no versículo 15, os meus olhos estão continuamente no Senhor. Sabe o que significa isso? Davi não estava apenas olhando para Deus porque ele estava passando por lutas, porque a tormenta chegou, porque a embarcação está prestes a naufragar. Não é isso. Ele já estava olhando para o Senhor quando as coisas estavam bem, quando não haviam aflições, quando a vida caminhava de forma tranquila, quando as tormentas não haviam ainda chegado, quando tudo estava na sua perfeita calma, ele ainda assim olhava para o Senhor. Ele diz, os meus olhos estão continuamente no Senhor. Não havia interrupção. Muitos de nós esperamos a tormenta chegar para olharmos para Deus. Esperamos as coisas darem muito errado e começar a ver a nossa vida ir de água abaixo, naufragar, para começar a gritar por socorro, como Pedro fez quando afundava, depois de andar algum tempo sobre as águas. Senhor, tem misericórdia de mim, salva. Ainda bem que Jesus estava por perto, estende as mãos e salva Pedro, porque ele iria afundar. Nós não podemos esquecer de que o porto seguro não é um lugar, o porto seguro é uma pessoa. O porto seguro da nossa vida é a presença de Deus. Ele vai dizer isso no Salmo 107, o salmista, e agora no Salmo 25, Davi afirma exatamente isso. Quando ele diz, eu continuo olhando para o Senhor, mesmo nas minhas tormentas, mesmo nas minhas aflições, mesmo que eu esteja solitário e aflito, eu continuo olhando para Deus, porque Ele é o meu porto seguro. As pessoas têm tentado se apoiar no trabalho, numa amizade, num familiar, às vezes num cônjuge, têm tentado se apoiar até na igreja, na instituição chamada igreja. Tem se apoiado em política, tem se apoiado em nomes de pessoas, mas não estão encontrando portos seguros, porque só tem um porto seguro. E esse porto seguro é a presença gloriosa, soberana, majestosa do Senhor, Criador dos céus e da terra, e que se fez carne
e que habitou entre nós na pessoa de Cristo Jesus, e que o poder dele continua agindo sobre a terra pela pessoa do Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa pessoa de Deus, de um Deus triuno, é o nosso porto seguro. Ele diz aqui sobre solidão e aflição, coisas que combinam. Quando estamos alegres e festejando, não vai faltar gente por perto, você pode ter certeza disso. Faça um churrasco na sua casa, dê uma festa de aniversário, queime uma carninha. Você não precisa chamar muita gente, dá apenas uma notícia. Vai aparecer gente que nem foi convidada, mas na aflição, as pessoas fogem. Nas angústias, nas tormentas da vida, nas lutas, poucos sobram, talvez os mais íntimos. Os demais desaparecem. Então aflição e solidão combinam. Ele está dizendo que quando a aflição veio, ele se sentiu solitário, mas ele diz também que o Senhor começou a olhar para ele e passou a olhar para ele com um olhar piedoso, misericordioso, e Deus começou a trabalhar na vida deste homem. Olha para a minha aflição, ele ora ao Senhor, para a minha dor e perdoa os meus pecados. Se eu continuar lendo, você vai ver que esse porto seguro chegou para Davi. Lembrando a você de que já no Salmo 40, um pouco mais adiante, Davi vai dizer que ele estava pisando num lugar horrível, como num charco de lodo, seus pés não se firmavam, mas ele clama ao Senhor, ele invoca ao Senhor, ele se inclina para o Senhor, busca ao Senhor. E há um momento em que Deus também se inclina para ele, ouve o seu clamor e tira Davi desse lugar horrível, desse charco de lodo, tira os seus pés desse lugar instável e o coloca sobre a rocha, firma os seus passos. Olha que coisa interessante. Davi estava dizendo, tanto aqui no Salmo 25 como no Salmo 40, de que Deus é o seu lugar seguro. Deus é o Deus que o acalmava, que o aquietava. Se você está vivendo um tempo de aflição, de angústia, dor no peito, sabe aquela loucura que você não consegue dar nome, você chega ao ponto de pensar em dar término na sua vida, você não pensa em se matar, pelo menos pensa que a morte poderia ser uma boa saída. Nesse tempo de desespero, para onde eu vou? Meu lugar, o seu lugar é na presença de Deus. Deus é o nosso porto seguro. Vou ler o finalzinho do Salmo 107, no verso 30. Então se alegram, porque se aquietaram. Assim, ao Senhor dizendo, assim os leva ao seu porto desejado. Ou seja, Deus nos leva ao nosso porto desejado ou ao nosso porto seguro. Instabilidade, você vai ter na vida hoje, mês que vem, ano que vem, a vida toda. Mas quando a instabilidade vier, busque o Senhor. Ele é o seu porto seguro. O texto vai dizer aqui, inclusive, que Deus tem esse poder de aquietar a nossa aflição, de silenciar a nossa dor, de perdoar as nossas maldades e pecados e nos ajudar nesse processo de estabilidade e de calmaria. Ele diz aqui, Senhor, tira os meus pés da rede. Ele estava tendo a sensação como se ele fosse um peixe que foi pego por um pescador e já não sabia como sair daquela situação. Um peixe não sabe como sair da rede. Ele se debate, ele se esperneia ali, mas ele não sabe o que fazer. E é assim que muitos se sentem. Num tempo de aflição, estão como que prisioneiros de uma rede e não sabem o que fazer. Mas olhe para o Senhor, mantenha os seus olhos firmes em Deus, continuamente em Deus, e Ele vai acalmar a sua tempestade, a sua tormenta. Ele vai tirar os seus pés da rede. Ele vai te trazer quietude de alma, Ele vai te trazer alegria, vai tirar desse lugar de solidão e ao seu lado vai te dar a vitória, te colocando num porto seguro. Essa promessa não é minha, essa promessa é do Senhor. Essa promessa é do Senhor. Deus ouve orações, aqueles que clamam com interesse de alma, aqueles que clamam com sinceridade, que buscam o Senhor, que olham para o Senhor, as tempestades sempre passam, as tormentas sempre passam. O meu desejo, a minha oração é que Deus possa ser o seu Deus e mais do que isso, o Deus que te acalme, o Deus que tire essa dor do peito e essa aflição. Então clame, busca o Senhor. Daqui a pouquinho estaremos orando juntos, clamando ao Senhor. Você pode fazer isso na sua casa, onde você estiver. Você está ouvindo esse programa agora pela TV ou pela internet, clame ao Senhor. Põe os teus olhos em Deus e a sua calmaria chegará. Deus te abençoe.